apresentando Bom Jesus Notícias. Voltamos, 8h31, e a partir de agora eu converso com um jornalista e ativista do movimento negro, Manuel Silva, e vamos conversar sobre essa batalha, né? E também as conquistas de direitos sociais para a população negra. Manuel, muito bem-vindo à nossa rádio, é um prazer falar com você. Sabemos da sua militância, já a gente percebe o quanto você participa em outros meios de comunicação, em serviços voluntários, levando essa informação que traz para a gente o que é discriminação racial, o que é preconceito, o que é racismo. Por mais que se fale, olha, tem muita informação, já está bem escancarado o que é isso, mesmo assim ainda tem crianças, adolescentes, por conta de contexto cultural, que ainda não entende exatamente o que se configura a prática, né, de um preconceito, de um racismo. E quando se fala em combater, a gente tem que ir lá na infância, né, porque eu acho que os adultos são mais difíceis de compreender, mas a classe pequenininha, os adolescentes, é mais fácil de entender que nós somos diferentes, temos os nossos direitos, a sociedade é plural e tem que respeitar essas diferenças de cor de pele, de traços, de história também, que constrói a história da Cuiabá, de Mato Grosso e também do Brasil. Bem-vindo à nossa rádio, bom dia! Bom dia, sempre um prazer estar aqui nessa rádio. Ela que sempre abre as portas para a gente falar esses temas que estão no nosso dia a dia, que porém ainda há uma resistência em falar sobre esses temas. Então é importante quando a rádio abre esse espaço para a gente estar colocando as nossas lutas, as nossas conquistas para a população. Quando se fala, eu não sei se você acompanhou, acho que você acompanhou a fala do senador Paulo Paim ontem no Congresso, ele deixando bem claro e a importância de ter essa data, né, para a gente conversar sobre isso, falar um pouco sobre a discriminação racial. E ele coloca ali a população negra com todas as suas especificidades, mas ele coloca também os asiáticos, descendentes de asiáticos, e as mulheres, os idosos e tantos outros grupos considerados, né, minorias étnicas. E eu vou trazer aqui um card que eu vi agora de manhã também do Sebrae Bahia, que colocou isso muito, muito claro também. Olha, a luta é da população negra, mas envolve comunidade LGBTQI+, idoso, pessoas com deficiência, os asiáticos e descendentes. Então, assim, não é um grupo restrito, né? Só da pessoa que tem a cor da pele, não é, Manuel? Sim, por mais que nós somos a maioria, e aí a gente volta a dizer que é minoria. Por que minoria, sendo que é a maioria? Porque nós somos a minoria que ocupa os espaços de poder, somos a maioria que sofre esses tipos de preconceito, somos a maioria que está em vulnerabilidade nesse país. Quando a gente olha o mapa da violência, qual que é a população que mais sofre violência? Qual que é a população que mais pratica essa violência? É a população negra. Quando a gente vê o acesso à educação, a serviços básicos como saneamento básico, qual que é a população que ainda não tem acesso a esses serviços? É a população negra. Então, vamos dizer assim, somos a maioria, nós somos a minoria em alguns aspectos que ainda precisamos quebrar esses paradigmas, e só as políticas mesmo sociais para quebrar tudo isso, porque precisamos entender que fomos o último país a abolir a escravatura. Foram mais de 150 anos que o Brasil viveu um período de escravidão, um período mais cruel, vamos dizer assim, da humanidade. Então a gente precisa ainda mostrar para a sociedade, fazer com que os brasileiros reconheçam a sua história, porque acredito que ainda existe esse tipo de racismo, esse tipo de preconceito no Brasil, porque nós próprios não reconhecemos a nossa história. A gente costuma trabalhar isso na escola de uma maneira muito superficial. A gente costuma ver na escola o negro só como escravo, não como protagonista da história, não como aquele que foi fundamental para a história do Brasil, não como aquele que, eu costumo dizer, não se fala a história do Brasil sem falar a história da população negra. A gente tem que lembrar que a primeira mão de obra negra desse país, a primeira mão de obra foi a mão de obra negra. A gente tem que entender
entender que essa população teve uma grande contribuição para a economia. Se somos uma grande potência em cana-de-açúcar, em café, foram graças a essa mão de obra negra. Quando a gente vê os aspectos culturais, aspectos religiosos, a população negra que era escravizada nesse país, não porque elas queriam, mas porque eram obrigadas, deram a sua grande contribuição, seja na música, na culinária. Então a gente precisa reconhecer essa história nossa. Quando você fala de políticas sociais, vamos voltar na lei de cotas, né? Então, muitos falam assim, já tem a lei de cotas, e tem outras situações que acabam favorecendo a população negra. Mas quando se traz discriminação racial, Manuel, no dia a dia, como que ela impacta a vida das pessoas? No dia a dia, a discriminação racial. Vamos lá. Quando fala assim, vamos dizer que as cotas não é um privilégio, e sim é reconhecer que temos uma dívida histórica com essa população que até um tempo não tinha direito à educação. E esses aspectos, esses reflexos dessa população que foi escravizada no Brasil, elas refletem até hoje e faça com que essas pessoas sofram o preconceito no dia a dia. É comum a gente deparar com pessoas que às vezes, pessoas negras com seu cabelo afro, de pessoas não aceitar ela por causa daquele cabelo, daquela cor, do jeito, pessoas utilizarem frases que preto parado é suspeito, preto correndo é ladrão. São coisas que estão no dia a dia da sociedade brasileira. Infelizmente foi criado isso de acordo com o tempo, devido a toda aquela realidade que essa população sofreu, ela é julgada e penalizada até hoje. Então tudo aquilo que é vindo dessa população negra, ainda há uma rejeição na sociedade. A gente tem exemplo disso da capoeira, querendo ou não, as pessoas teve um certo tempo para aceitar a capoeira. As pessoas ainda, Elaine, no mercado de trabalho, elas ainda procuram o perfil europeu, não esse perfil brasileiro, que eu costumo dizer que é essa miscigenação do índio com o negro, com o português, que é essa diversidade que é o Brasil. A gente surge dessa diversidade. O Brasil é um país muito rico nessa diversidade cultural, nessa manifestação de raça. E eu até costumo falar para as pessoas, nós somos as pessoas mais bonitas do mundo, devido a essa diferença, devido a essa miscigenação que existe no Brasil. Mas ainda é um país que precisamos quebrar esse preconceito que ainda há no dia a dia, da sua forma de vestir, da sua cor, do seu cabelo, da sua religião, da sua raça. Mas acredito que a gente avançou muito, e hoje, assim, eu costumo dizer para você que eu sou uma pessoa muito feliz com todos esses avanços que existe no Brasil hoje. Hoje há um estatuto de promoção da igualdade racial, há uma lei onde coloca o racismo e a injúria racial como crime. Hoje as pessoas que estão cometendo esse crime, elas estão sendo penalizadas, e a população ela não está mais calada. A informação está chegando nessa população e ela está denunciando os crimes de racismo, seja de racismo, intolerância religiosa ou injúria racial que existe nesse país ainda. Sobre a lei de cotas, tanto para concurso, universidade, são várias possibilidades de deixar um percentual para esse grupo. Então vamos partir de um pressuposto assim, que o cérebro, ele não tem cor. O cérebro, ele é uma inteligência para todo mundo. Para você que tem a pele escura, para eu que sou aqui parda, para o Robson que é branco, o cérebro é um só. E ele é um músculo motivado com o estudo. Quanto mais a gente estuda, mais memória a gente conquista e assim vai e fica pronto para fazer as provas. Então, separar e colocar a lei de cotas não seria uma forma de dizer assim, olha, as condições dele intelectual são inferiores dos demais, Manuel? Vamos dizer assim, vamos lá, eu volto a dizer o aspecto histórico. Quem que teve educação negada nesse país? Foi a população negra. Quem até hoje tem dificuldade em ter acesso à educação? Quem que teve os seus direitos negados no país? É a população negra. Então não é dizer que o negro é pior, é só reconhecer essa dívida e a falta de oportunidade que ainda não chega nessa população, para inserir essa população no sistema educacional, para que essa população possa ocupar aqueles espaços, para que eu, como negro, possa ter um médico negro me atendendo, para que
posso ter pessoas no espaço judiciário. Temos toda a capacidade, sim, que seja o negro ou branco, mas devido a esses aspectos históricos, é necessário ter essa política de reparação no Brasil. Deixa eu ver se eu compreendi a sua defesa, porque assim, enquanto o branco estudava e construía patrimônio e adquiria terras, o negro trabalhava para a construção de patrimônios desse branco. Seria isso que você está falando? Sim, enquanto os fazendeiros, seus países iam para fora do Brasil ou até mesmo em outras cidades brasileiras para estudar, o negro estava na lavoura. O negro estava sendo açoitado e chicotado. Então, todos aqueles aspectos lá da década que o Brasil ainda viveu esse período de escravidão, eles refletem até hoje e fazem com que essa população ainda não tenha esse acesso como que eu posso dizer, com que a educação ainda não chegue a todos os brasileiros. E quando a gente vai fazer essa análise, onde está essa população negra? Ela está na periferia, ela ainda vive no quilombo, ou seja, ainda há uma educação precária que chega para essa população. Queria eu que o Brasil, a educação de qualidade chegasse para todos, mas a gente sabe que no Brasil ainda há uma educação que ela não é de qualidade e ainda a população branca, por ser uma população, vamos dizer assim, com os meios financeiros melhor, ela ainda tem a oportunidade de estudar numa escola melhor, pagar a escola para seus filhos, ou seja, a UFMT antigamente era uma universidade só de pessoas que estudavam, que faziam cursinho ou que saíam de escola particular. Com a lei de cotas, a gente vê nas pesquisas e os resultados que a universidade ela abriu as portas, seja para indígena, seja para quilombola, seja para a população negra, seja para a população cigana. E é isso que a gente tem que fazer, abrir as portas, porque o Brasil é essa miscigenação, o Brasil é essa mistura, o Brasil é um país de todos, é o país do branco, do indígena, do cigano, esse é o nosso país. O nosso país ele tem que ter essa representatividade em todos os lugares e essas políticas vêm ajudando a população negra. E isso não é o Manuel que fala, isso é o relatório, porque há um relatório que sai todo ano dessas políticas de cotas, se elas estão dando certo ou não. E agora, completa 10 anos, vai ter um relatório final para ver se deu resultado ou não, se vai continuar essa política ou não, será debatido no Congresso. Quando se fala de discriminação racial, tem as pessoas que fazem a prática ilegal, que é crime, a gente tem que deixar bem claro isso, é muito crime, tanto de forma presencial, nas redes sociais também, que ganham destaque, né, Manuel? As acusações e o preconceito contra a pessoa negra pelas redes sociais. Você também é professor, e Emanuel ele foi professor por muito tempo de pessoas com necessidades especiais. Então, aquele grupo de pessoas, grupo de crianças, grupo de adolescente, em que as pessoas não têm um dom para lidar ou que não queriam compartilhar conhecimento com essas pessoas, o Emanuel ficou um bom tempo sendo professor dessas crianças e adolescentes, cada um com sua dificuldade, intelecto e também motora, e vários, eu acompanhei de perto isso. Quando uma criança como essas que você conduziu e orientou por muito tempo, tem a cor da pele negra, é mais difícil também quando se fala em adoção, quando as crianças estão disponíveis por lá, né, Manuel? Sim, é um grande desafio a gente ver essas crianças que possuem uma necessidade especial ou que são negras, porque Mesmo sem a necessidade. mesmo sem a necessidade, porque tá no brasileiro, infelizmente tá na gente. A gente acha que para a pessoa ser bonita, ela precisa ter aquele padrão europeu. É isso que a mídia nos coloca, é isso que a sociedade nos coloca. Para você ver uma propaganda, vamos lá, de uma roupa, é muito difícil você ver uma mulher negra fazendo propaganda daquela roupa. Uhum. Porque a imaginação é que aquela branca fazendo a propaganda vai dar mais rendabilidade para aquela empresa que está vendendo aquela roupa. Mas eles acabam esquecendo que a maior parte dessa população é negra. Será que não é hora de mudar esse conceito? Entender que nós negros somos bonitos também, que precisamos estar nesses destaques, porque se nós somos a maioria, nós temos que sentir-nos representados. E para sentir parte dessa sociedade tão plural como você falou aí,
às vezes os próprios pais falham na educação dos filhos de colocar a realidade dele, a história dele, de onde ele veio. Por exemplo, eu sou filha adotiva de uma mulher negra, a minha avózinha, que Deus a tenha, negra também, e elas faziam entender qual é a história dela, religião, comida, tudo. Então, geralmente, Manoel, é essa falta de posicionamento também, como você colocou aí, dos adolescentes, do jovem, falta também da própria família se identificar e aí explicar para elas a importância e de que forma contribuiu. O povo negro, você colocou muito bem aí, foi os primeiros de mão de obra e tal. Então, assim, não é que tentar virar a página, tipo assim, não colocar só a questão da escravatura, mas colocar também que foram os primeiros a construir telhas, tijolos, as primeiras comidas, os vendedores de tabuleiros, assim, colocar tipo o empreendedorismo também já naquela fase por parte da população negra. Talvez o fato só de ressaltar o sofrimento faz com que a própria jovem, adolescente não se enquadre ali, porque mesmo ele sendo negro, ele construiu e conseguiu facilidade pela família. São dois pontos ali que dá para discutir. Assim, e mesmo ele sendo negro, ele já sabe de todas essas dificuldades e ele enfrenta no dia a dia, né? Então você acha assim que mesmo agora ele continua enfrentando dificuldade? Continua enfrentando, porque a gente sabe, eu falo como jovem, a abordagem de um policial por um jovem negro é diferente. Por isso que eu falo também que o racismo ele é institucional, está nas nossas instituições. E ninguém nasce racista. A pessoa vai se tornando racista conforme ela vai aprendendo e vai vendo essa sociedade que é racista. Tem uma participação aqui que pede off que diz assim, mas é muito interessante, ó. Hoje estamos sendo discriminados em todos os sentidos, independente da cor. Coloca aqui, ó. Perdendo os valores hoje, o ter e não o ser. Isso foi muito falado durante as campanhas referente a essa data no estado da Bahia. Meu filho, em 2009, fez a tese dele no curso de publicidade na faculdade, O Negro na Publicidade. Ele teve essa preocupação, tenho aqui e mostro isso a ele, aquilo que você falou. A gente não, o negro ainda não tem lugar de destaque nos principais espaços, digamos assim, da mídia, da advocacia, da saúde, da política. A Elaine formou junto comigo e esse tema, como seu filho colocou publicidade negro na publicidade, o meu tema foi jornalistas negros nos mercados de trabalho, que a gente ainda vê essa invisibilidade, que geralmente o negro publicitário ele não está naquele espaço de destaque, mas sim naquele trabalhando como pauteiro, entre outras coisas. Mas esse é um trabalho muito enriquecedor que faz a gente fazer essa análise de realmente onde estão esses profissionais negros, se somos a maioria. E se somos preconceituosos, se somos racistas, a gente tem que pensar nisso. Isso me fez lembrar, porque eu também já dei aula, gente, eu tenho um curso de magistério. Então, quando eu estava dando aula com os meus tchutchucos, isso em 2000, nem vou falar quanto, teve um aluno, Manuel, que falou assim, tia, eu não gosto dela. Eu nunca esqueci disso. Mas por que você não gosta? O nome da criança, inclusive, era Manuel. O cabelo dela é para cima. Foi a explicação que ele teve, entendeu? Porque na casa dele, todo mundo tinha o cabelo liso, eu acho. Então, o cabelo da menininha lá era natural. A gente tem que ensinar para as crianças que cada cabelo tem um crescimento. E a gente Esse é o primeiro ponto que a gente ensina dentro de casa. E eu não esqueci disso. Eu fiquei sem palavras olhando para aquela criança e falei, nossa, o que estão ensinando para esse serzinho? Aí eu fui dentro da Bíblia. Eu falei, Jesus ama, para Deus nós somos todos iguais. E fui falando com ele. Mas deixa eu ler mais uma participação aqui que diz assim, ó. Infelizmente, ainda existem negros que se vitimizam. Existem vários de alto escalão na política, existem atores, muitos vieram de baixo e não se vitimizam no primeiro não. Quer dizer, que insiste, né? Mesmo recebendo vários não, ele continua ali. Nós somos negros, não podemos fazer isso ou aquilo.
Infelizmente, não concordo com tudo com o que ele está falando. Sou policial militar e jamais coloquei um negro como suspeito por ser negro. Muitos brancos são mais suspeitos que negros. Ainda bem que você tem essa conduta, amigo, aí, como policial. Isso é importante ter esse reconhecimento. Sim. Essa questão de vitimar ou de se permanecer na posição de que não consegue para sei lá o quê, é um outro ponto também, que não é uma realidade de todos. Caráter, né? Caráter, muito bom colocado. Porque tem muitos também que não são negros e vivem nessa forma de se vitimar para ser favorecido de alguma forma, inclusive de programas sociais. E só para completar um pouco o que o policial falou, eu fico muito feliz com a fala dele, porque hoje nas academias de polícia, hoje parece que eles têm uma formação em direitos humanos, que tem todo um preparatório, se eu não me engano, sobre abordagem policial, tudo isso. Então a gente fica feliz também que esses espaços, eles estão ganhando essa formação. Então a gente Conhecendo, né, Manuel? Conhecendo aquilo que muitas vezes a gente conhece, mas a gente precisa estar ali vendo aquilo para a gente estar podendo aprendendo mais. Então, quando a gente vê também que essa semana o TJ está fazendo um webinário sobre formações sobre intolerância religiosa, já fez sobre mulheres negras. Então é importante que todo o ambiente de trabalho faça essa formação. Recentemente eu fui chamado pela Defensoria-Geral, a doutora Luziane, para falar lá sobre o assédio, sobre pessoas negras no ambiente de trabalho da Defensoria. A gente fica feliz com esse convite e a gente vê que traz resultados positivos. Tem uma participação que diz assim: bom dia, Elaine. Meu filho uma vez foi abordado por policiais e o meu filho é negro. Por parte dos policiais, foram bem agressivos com ele. Jusilene do Tijucal. Lembrando que meu filho estava chegando do trabalho de madrugada. Então, assim, ainda tem, né? Ainda tem essa questão, por mais que se fale. Entretanto, a gente tem que colocar em destaque os policiais, como o nosso colega que participou agora, que ele tem essa consciência, que ele não faz essa análise, né, ali de um suspeito ou não, segundo a cor da pele. Muito importante a participação da amiga aí. Bom dia. Isso que a Jusilene falou é a realidade minha, que eu moro nessa região também, Jusilene. Então vem de encontro ao que eu vivo. Acabou, né? Acabou? Ai, Jesus, eu tenho que ir embora. Deixa eu ler a última mensagem. Bom dia, tenho 2 filhas adotivas, uma negra e outra branca. Ensinei igualdade para elas. Hoje, a morena, a negra que ela fala, é formada. Muito um exemplo, né? Dava uma matéria só com a história dessa mulher aqui. Deixa eu ver se é uma mulher mesmo ou se é um homem. É uma mulher, Fátima, que mandou pra gente. Falando de adoção, últimos dados do Tribunal de Justiça estava assim, ó, mais de 600 crianças para adoção e 70 pais para adotantes. E a cor da pele ainda interferia na decisão da escolha de uma criança. Infelizmente, aqui em Mato Grosso, viu, gente? Aqui nível Mato Grosso. Fátima, eu vou rezar um terço por você. Que coisa mais linda do mundo que eu recebi nessa manhã. Ela adotou 2. Né, e ensinou igualzinho, amou 2 de forma incondicional. Um beijo no seu coração, Fátima. Manuel, acabou. O assunto é bom, acaba rápido. Acaba rápido, mas a gente está sempre à disposição. Né? E a gente fica feliz quando tem esse espaço para a gente falar das nossas lutas e conquistas. E aí ouvir a opinião de todo mundo, isso é muito importante. Sim. Muito importante. Vocês do outro lado, se concordam ou não discordam, enriquece. Enriquece quem está aqui do outro lado, sabia? Não é muito agradável ouvir só o que concorda. Sim. Mas aquele que discorda enriquece também o nosso conhecimento, nos provoca a estudar, a buscar mais informações. Obrigada a vocês que acompanharam a gente até agora. Obrigada, Manuel. Tenha um excelente dia, bom trabalho para você. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E amanhã, gente, eu vou receber aqui o Samir Curi, engenheiro agrônomo. Vamos falar sobre o Dia Mundial da Água, que se comemora amanhã. E nós vamos trazer um exemplo aqui amanhã, um case de sucesso de uma escola que sofria há mais de 9 anos por falta de água. Quando foi um dia, Samir invadiu aquela região de Cáceres e mostrou para eles a possibilidade de captar a água da chuva, armazenar, tratar e aí não passar necessidade. E foi isso que aconteceu com essa escola que você vai conhecer amanhã e também o idealizador desse projeto, Samir Curi. Um forte abraço e eu volto amanhã às 8.
Você ouviu o Jornal Bom Jesus Notícias.